Entre os aceleradores do envelhecimento, o estresse excessivo exerce um papel de peso. A gente tem que ter um equilíbrio do nosso corpo emocional, né, que entre o psíquico, físico, nutricional. Então, o psíquico, ele atua muito também no nosso corpo, diminuindo nossa imunidade. Então, o estresse, ele promove toda uma alteração de hormônios. E essa alteração acaba levando a uma alteração metabólica. E essa alteração metabólica vai gerar doenças. Todo dia a gente está sendo afetado por situações que levam a conflitos, que levam a alteração de comportamento ou geram um pouco de ansiedade. Quando a pessoa não consegue lidar com isso, ela vai causando internamente, em termos celular, um aumento do funcionamento do corpo. É como se o corpo estivesse trabalhando além do que ele deveria. Então a gente está falando de entrar numa curva de estresse, que o estresse é dividido em 4 fases. A primeira fase é uma fase inicial, onde ele se depara com essa situação. Então o corpo ele vai ficar se preparando para se defender de uma possível ameaça, né, que não sempre é uma ameaça real, pode ser uma ameaça imaginária. E se ele não conseguir trabalhar com isso, ele vai escalando para uma segunda fase, que é a fase de resistência. Nessa fase 2 começa o trabalho já do envelhecimento celular, que a pessoa pode ficar um mês, uma semana, ou pode ficar anos. Tem pessoas que ficam 10, 15 anos nessa fase 2. Então, nessa fase, o que acontece? Existe um aceleramento dessa produção de hormônios, seja ele hormônio da adrenalina, como do cortisol, e eles vão causando um prejuízo no funcionamento da liberação dos outros hormônios. Então, o corpo trabalhando mais, ele vai causando um envelhecimento a nível celular. Existem até estudos, agora os estudos recentes, eles falaram que tem dentro do cromossomos como se fosse um chapéuzinho, uma capinha que cobre as pontas dos cromossomos, que são chamados de telômeros. Que as pessoas que estão envelhecendo, as pessoas que estão estressadas, têm um encurtamento desse telômero. Então, o que acontece? Uma pessoa normal que envelhece, ao longo dos anos, ele vai diminuindo. A pessoa estressada, que não está, teoricamente, cronologicamente envelhecida, ela já tem uma diminuição. Então, isso para a representação celular, em termos de pele, funcionamento mesmo dos órgãos, já está causando uma senescência precoce. Então, se a pessoa não para pensar que ela está entrando nessa curva, ela vai tendo essa alteração celular, que supostamente você não vai percebendo, e vai para a fase 3, que é de quase exaustão. Nessa fase, começam a aparecer sintomas. Então, uma pressão alta eventual, não um pico, né? Aliás, picos e não contínua essa hipertensão, doenças de pele, unhas mais fracas, o cabelo começa a cair, alergia no corpo, começa a ter alteração de humor, fica mais irritadiça, qualquer coisinha é motivo para brigar, fica mais explosivo. Às vezes tem pessoas que têm uma alteração do sono, fica super insone, não consegue mais produzir. A memória, que é uma característica da senescência, já começa a aparecer numa idade mais precoce. Então já vão aparecendo alguns sintomas que não está acontecendo uma boa evolução cronológica, assim, biológica também da pessoa. E entra na fase 4, que é a fase de exaustão. Aí ela está totalmente improdutiva, como se ela não tivesse mais energia para dar para a produção do que ela tem que fazer no dia a dia, porque o estresse é ligado diretamente à produtividade. Então, se a gente pensar numa curva, quando eu estou no topo da curva, eu estou no máximo da minha produtividade. Só que quando eu já estou nessa fase 4, a minha produtividade é muito pequena. E se a pessoa não está atenta a esse estresse, ela vai continuar querendo produzir mais e mais, só que ela não tem de onde tirar. Então o corpo começa a sofrer, aí o corpo começa a envelhecer. Algumas pessoas, elas começam a ter deficiência hormonais conforme a idade, mas outras, muito pelo estresse, muito também pela deficiência de nutrientes, elas podem ter sim alterações hormonais. Então, se necessário, a medicina do estudo do envelhecimento faz também a modulação hormonal, mesmo sendo mais jovem. Se tiver indicação, pode começar a modular sim. Por quê? Porque o estresse, ele altera muitos hormônios. Então, às vezes, tem pacientes que não têm mais energia, mulheres com queda da libido, então mulheres muito estressadas que falam, doutora, libido zero. E normalmente, quando a gente começa a modular essas pacientes com hormônios, elas têm uma melhora assim surpreendente. Karina, em uma certa fase da sua vida, o estresse bateu forte.
Foi. Como é que foi isso? Eu me cobrava muito profissionalmente e não percebia o que estava acontecendo. Então, o excesso de cobrança começou a me deixar estressada e muitas vezes eu tive crises de estresse no trabalho, de formigamento no corpo, começava nas pontas dos pés ou das mãos. E aí aquilo também me deixava mais nervosa. E aí eu tinha crise de desmaiar, hiperventilava, travava a mão, todo mundo achava que eu estava convulsionando. Quando eu chegava no hospital, na realidade, eu estava tendo uma crise de estresse. Tomava calmante e melhorava, passava. No final do ano retrasado, eu tive uma crise de pânico bem forte no aeroporto. E aí eu falei, não dá. Então eu preciso me cuidar, porque o estresse me levou a ter uma crise de pânico. Então eu falei, não dá. Meus filhos, eu estava estressada com meus filhos, com meu marido, Então, profissionalmente também tudo já estava me irritando, ninguém me aguentava e acho que nem eu me aguentava. E aí eu falei, não, agora... Aí a crise de pânico foi para fechar. Eu falei, não, agora eu preciso mesmo focar e cuidar de mim. E você acha que esse estresse todo podia acelerar o seu processo de envelhecimento? Sim, com certeza. E assim, hoje eu tenho essa consciência. No momento eu falava, não, vai passar. Mas hoje, na situação que eu tô hoje, ainda tenho muito para melhorar. Mas na situação que eu tô hoje, eu vejo que não ia ser longo, A gente só podia ter um infarto, um AVC, porque isso é a consequência. Comecei a fazer atividade física, comecei a fazer RPG, circuito e pilates, E alimentação também, porque quando você está estressado, você não percebe nem o que você está comendo. Você está comendo por comer. Controlando o estresse, fazendo atividade física, se alimentando bem. Como é que você tá hoje? Tô leve. Eu não tenho as crises de enxaqueca que eu tinha, Coluna travar toda hora. Não tenho mais, Então a mudança é fenomenal. Você acha que vai envelhecer bem? Muito bem. Demorar para envelhecer. E com muita saúde? Com muita saúde. O que faz a medicina do estudo do envelhecimento ser tão boa para o paciente é que a gente está buscando a causa. Você vai lá na causa, procurar a causa e a partir daí começar a melhorar todos os sinais e sintomas do paciente. Essa medicina, ela vê o paciente como um todo, porque tudo tem uma sequência, está tudo interligado. Então, por que ele está estressado? Por que ele está em depressão? Às vezes, a depressão que ele está sentindo é falta de um nutriente, muitas vezes é falta de um nutriente. Então, você vai lá na causa e consegue melhorar o problema do paciente sem dar nenhum remédio, só através de suplementos, vitaminas e, se necessário, modulação hormonal. E por hoje é só. Eu espero o seu contato pelo Facebook ou pelo nosso site. Até a semana que vem!